se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O casal da noite, Santana do Paraíso. A noite caiu como um véu pesado em Santana do Paraíso. Naquela sexta-feira, decidi ir até o mirante que ficava no alto da colina, onde se dizia que era possível enxergar toda a cidade sob a luz das estrelas. Ao chegar, o vento assobiava com força, trazendo consigo um frio inesperado. O silêncio era tão profundo que qualquer ruído parecia um grito. Então, ouvi risos ao longe. Um casal, pensei. Os risos ficaram mais próximos, mas eu não via ninguém. Comecei a me sentir desconfortável, mas achei que era só minha imaginação. Afinal, o lugar era conhecido por histórias de assombração, e eu não queria parecer covarde. Sentei-me em uma pedra e esperei que o som desaparecesse. Mas, em vez disso, os risos se transformaram em sussurros que pareciam chamar meu nome. Levantei-me de um salto, olhando ao redor. Foi então que vi uma figura à distância, na borda do penhasco. Era uma mulher, com cabelos longos e vestido branco, olhando fixamente para a escuridão. Meu coração disparou. Não sabia se deveria me aproximar ou sair correndo. Antes que eu tomasse uma decisão, um homem apareceu ao lado dela, segurando sua mão. Eles pareciam um casal normal, mas algo em seus movimentos era estranho, como se não fossem totalmente humanos. Decidi me afastar lentamente, mas não antes de notar que o homem me encarava. Seus olhos eram tão escuros que pareciam 2 poços sem fundo. O medo tomou conta de mim, e eu corri para longe. No dia seguinte, contei o ocorrido à minha avó, que era conhecida por saber de todas as histórias antigas da região. Ela franziu a testa ao ouvir meu relato e murmurou algo que não consegui entender. Depois de um longo silêncio, ela começou a falar. Esse casal já assombra essa cidade há décadas, ela disse. Conta-se que, há muitos anos, um jovem casal apaixonado fugiu para se casar contra a vontade das famílias. Eles juraram amor eterno, mas uma tragédia os separou. Perguntei como isso aconteceu, mas ela hesitou antes de responder. Dizem que a mulher caiu do penhasco, e o homem, tomado pela culpa, pulou atrás dela. Desde então, eles aparecem para aqueles que ousam visitar o mirante à noite. Alguns dizem que é só lenda, mas outros juram que quem cruza o caminho deles nunca mais é o mesmo. Minha mente ficou inquieta com aquelas palavras. Não conseguia esquecer os olhos do homem e o silêncio perturbador da mulher. Algo me dizia que eu tinha sido escolhido por eles, mas não sabia por quê. Decidi voltar ao mirante naquela noite para tentar entender o que estava acontecendo. Uma parte de mim dizia que era uma péssima ideia, mas outra sentia que, de alguma forma, eu precisava confrontar aquilo. Peguei uma lanterna e fui preparado para o pior. Ao chegar ao mirante, o lugar parecia ainda mais desolado do que na noite anterior. O vento uivava, e as árvores balançavam como se quisessem me expulsar dali. Andei até a borda, iluminando o chão com a lanterna, mas não havia ninguém. Tudo parecia tranquilo, até que os risos começaram novamente. Dessa vez, os risos vinham de todos os lados. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando percebi que não estava mais sozinho. O casal apareceu a poucos metros de mim, emergindo das sombras como se fossem parte da noite. A mulher estava sorrindo, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. O homem tinha a mesma expressão fria da noite anterior. Eles não falaram nada, mas seus olhares pareciam transmitir uma mensagem. Algo dentro de mim dizia que eles queriam ajuda. Tentei falar, mas minha voz não saía. A mulher deu um passo à frente, estendendo a mão na minha direção. Seu toque era frio como gelo, e uma onda de imagens invadiu minha mente. Vi flashes do que parecia ser o passado deles, o amor proibido, a fuga desesperada e o momento da tragédia. Foi então que entendi. Eles estavam presos naquele lugar, repetindo sua história eternamente. Precisavam de alguém para libertá-los, mas como? Antes que eu pudesse descobrir, eles desapareceram novamente, deixando-me sozinho no escuro. Passei dias pesquisando sobre o casal e as lendas que o cercavam. Encontrei registros antigos de um acidente no mirante e relatos de outros que haviam visto as mesmas figuras.
A maioria das histórias terminava em desespero, com pessoas sendo atormentadas por visões e pesadelos. Mas havia um detalhe que chamou minha atenção. Um artigo mencionava que o casal só seria libertado se alguém enfrentasse o medo e fizesse uma oração específica no local onde tudo aconteceu. Decidi que faria isso. Peguei um terço, acendi uma vela e voltei ao mirante à meia-noite. O lugar parecia diferente naquela noite, mais pesado, como se estivesse esperando por algo. Recitei a oração com a voz trêmula, pedindo pela libertação das almas presas ali. Nada aconteceu no início, mas então ouvi um suspiro profundo, seguido por um silêncio absoluto. Olhei ao redor e vi o casal pela última vez. A mulher sorriu, e o homem fez um leve aceno de cabeça. Em um piscar de olhos, eles desapareceram. Senti uma paz estranha, como se o lugar tivesse sido purificado. Porém, ao virar para ir embora, notei algo no chão, uma rosa vermelha, ainda fresca, colocada exatamente onde eles estavam. Peguei-a com cuidado e percebi que, apesar de tudo, o mistério do casal da noite jamais seria completamente desvendado.